Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós iremos tratar sobre ações que nós realizamos no dia a dia. Vocês vão encontrar essa aula no livro de vocês, na página 32, certo? Podem pegar o livro de vocês para que vocês possam acompanhar a aula. Nós estamos acostumados a usar os verbos conjugados, né, que é a forma verbal propriamente dita. Mas, às vezes, o verbo assume aspecto de nome e tem outra classificação. Uma delas é o infinitivo. Vamos observar. Vamos reler esse trecho da crônica Comunicação, né? Vocês observem as palavras que estão em destaque. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Essas palavras que estão em destaque, né? Elas são verbos, né? Mas, nesses casos, o verbo, ele exprime uma ação. É importante saber o nome das coisas. Esse saber aí está representando uma ação que está sendo praticada? Não, porque ele está em sua forma nominal de infinitivo, né? Como no exemplo, como esse exemplo aqui, o infinitivo é quando o verbo apresenta as terminações AR, R e IR. Quando o verbo está no infinitivo, ele assume o aspecto de substantivo, né? Ele não é conjugado nessa situação, e é preciso prestar atenção ao utilizá-lo. Leio agora a frase. Imagine-se entrando numa loja para comprar, como é mesmo o nome? Qual a ideia expressa por ela? Nós costumamos utilizar, né, essa forma verbal. Em que situações? Entrando, né? Em que situações nós utilizamos o verbo nessa forma aí? Essa forma nominal nós chamamos de gerúndio, né? E elas são representadas pela terminação ando, endo, indo, né? Nos verbos terminados em AR, nós temos amando. Nos verbos terminados em ER, nós temos vivendo. Terminados em IR, nós temos sorrindo. Então, quando nós usamos o gerúndio, nós queremos dar a ideia de continuidade, né? Ela representa uma ação duradoura. O que acontece, né, é que atualmente, na nossa língua, o gerúndio ele virou uma espécie de vício, né? Então, até mesmo onde não precisa, ele passou a ser usado. Na língua coloquial, né, ele pode até incomodar, mas não é um erro. Já na linguagem escrita, ele pode ser, sim, uma inadequação, certo? Vamos observar o exemplo. Eu não estou pensando nada, cavalheiro. Nós temos aí uma ação verbal, né, que está sendo praticada para dar esse sentido de continuidade, né, é algo que está levando um tempo, né, para se efetivar. Não é algo que foi realizado, concluído, e está terminada a ação, né. No caso, por exemplo, né, de você ter comprado um produto pela internet, agora durante a quarentena, né, que a gente está utilizando muito esses serviços de compra virtual, e o produto, ele demorou a chegar. Você entra em contato com a loja e ela lhe responde que seu produto vai estar sendo enviado. Então, vejam, é uma ação única, que não demanda tempo, né, decorrido para que ela seja efetivada. Então, não há necessidade de fazer essa construção, né? O correto seria, seu produto será enviado, né? Porque enviar é uma ação imediata, não é uma ação contínua. Agora, vamos ler o outro trecho. Tem mais de uma peça, já vem montado.
O efeito gerado por essa forma verbal montado. Essa forma nós chamamos de particípio, né? E ele expressa ações que já foram concluídas e pode ser empregado com ou sem verbo auxiliar. Quando o verbo, né, ele aparece com essas terminações, né, como montado, fechado, partido, ele assume a forma de particípio e tem um papel de adjetivo, né? Por exemplo, se eu digo, ele é um homem vivido. Então, o vivido aí, ele exerce função de adjetivo. Eu estou dando característica ao homem, mas eu utilizei uma forma verbal. O particípio, ele pode ser regular, né, como no verbo chegar. No particípio, ele vira chegado, né? Cuidado também com a forma chegado, né? Não existe na gramática. Bem, no particípio, né, nós temos a ideia de algo que ocorre em um certo momento. Então, na modalização do discurso, né, nós temos a ideia de algo que ocorre em um determinado momento, né, isso é perfeitamente possível. Como se eu disser, quando eu estiver chegando em casa, você estará dormindo, né? Então, é um processo momentâneo que demonstra interação, né? Uma certa simultaneidade. Apesar de chegar não ser uma ação contínua, mas nesse contexto ela é aceitável, né? Agora, no famoso vou estar transferindo sua ligação, quando a gente liga para a operadora de telefonia para reclamar de alguma coisa, né? Que eles demoram, né, horas com a gente no telefone, nos enrolando, embromando, protelando, para que a gente desista, né? E eles ficam o tempo todo, né? Vou estar transferindo sua ligação. Essa é uma ação imediata. Ninguém fica horas transferindo uma ligação. Então, seria, vou transferir a sua ligação. Certo? Vamos agora para as questões, né, apresentadas aí no livro de vocês. Letra A. Quais das formas verbais destacadas parecem não estar conjugadas? Desses exemplos utilizados, qual das formas verbais parece não estar conjugadas? Nós temos saber, comunicar e comprar. Letra B. A forma verbal entrando expressa uma ação em continuidade ou um modo de agir. A forma verbal entrando indica um modo de agir, certo? Letra C. O verbo pensando expressa ação prolongada ou um modo de agir? A forma pensando, uma ação prolongada. Você pode ficar pensando por um determinado tempo, né? Letra D. As formas verbais fechado e montado têm a função de caracterizar o objeto ou de apresentar uma ação finalizada. Acabei de explicar, né, gente? Então, elas têm a função de caracterizar o objeto. Os termos infinitivo, particípio e gerúndio são denominados formas verbais do verbo. O gerúndio indica uma ação prolongada em continuidade, mas também pode ser a função de advérbio ou de adjetivo em muitos contextos. Nas locuções verbais, vem acompanhado de um verbo auxiliar, como eu estou entrando. Então, qual é o verbo auxiliar? O verbo estar, né? Ele tem a função aí de auxiliar, porque o verbo de função principal é o entrar, né? Está no gerúndio entrando.
Então, no gerúndio, os verbos terminam em NDO, como eu já falei. O particípio indica uma ação acabada e pode ter função de adjetivo, caracterizando o substantivo. Na função de verbo, também vem acompanhado de um verbo auxiliar, como em tinha fechado ou havia fechado, tinha ou havia montado. No particípio, os verbos terminam em ado ou ido. Vocês observaram, tanto o gerúndio como o particípio, o verbo ele pode vir acompanhado de um verbo auxiliar, certo? O infinitivo é a forma verbal apresentada pelos dicionários e que mais se aproxima do substantivo. Pode ser classificado em infinitivo impessoal, que é o verbo não flexionado, e infinitivo pessoal. Vocês vão entender agora o que é cada um deles. O infinitivo pessoal é usado em geral em situações em que é um sujeito definido ou quem se pretende definir esse sujeito. Um exemplo, pedir para eles venderem o objeto. É essencial os clientes saberem o nome do produto que desejam. Aí nós temos o infinitivo pessoal, que é um sujeito, né, que pratica a ação. No infinitivo impessoal, o verbo é empregado habitualmente em locuções verbais e quando não há um sujeito definido. Pode ser classificado. As terminações do infinitivo impessoal são AR para os verbos da primeira conjugação, R para os verbos da segunda conjugação e R para os verbos da terceira conjugação. Olha o exemplo. Bom, preciso saber mais sobre o A, essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Não, escuta aqui, vamos tentar de novo. Vocês notaram que no infinitivo pessoal, nós temos claramente o sujeito ele identificado, né? Como aqui, quem vender, eles. Quem saberem, os clientes. Já no caso, preciso saber mais sobre o A, essa coisa. Nós não temos aí um sujeito definido na oração, certo? Retome a frase a seguir, depois responda as questões que se seguem a ela. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Letra A. O que é preciso observar para identificar a forma nominal entrando em sua função de verbo? Exemplifique. Então, seria necessário que se acrescentasse o verbo auxiliar estar, né? Ao gerúndio, como em estou entrando, né? Sem o verbo auxiliar, essa forma nominal tem a função de advérbio de modo, como na frase em questão. Letra B. Nessa frase, o termo comprar tem função de verbo ou de substantivo? Nessa frase, comprar tem função de verbo e indica uma ação, né? Releia a fala de Suriá no quadrinho a seguir. Finalmente, vamos saber o que significa aquela buzinação toda. Letra A. Copie a locução verbal presente nessa fala. Qual é a locução verbal? Vamos saber. Reescreva a fala da personagem, substituindo essa locução verbal por outra forma verbal, composta de apenas um verbo. Então, como ficaria? Finalmente, eu vou substituir o vamos saber, né? Saberemos o que significa aquela buzinação toda. Então, essa locução vamos saber, você substituirá por saberemos. Leia os quadrinhos a seguir. Nós temos a primeira imagem, né, um personagem atendendo uma ligação. Na segunda imagem, nós temos o mesmo personagem, né, ao telefone, com uma expressão, né, alarmada, né? Eu vou estar ficando louco. No terceiro quadro, nós já temos ele observando o relógio, né? No quarto quadro, ele já está entediado. No quinto quadro, ele diz alô. No sexto, né? Nós ficamos sabendo, puxa, ainda bem que atendeu, não estava mais suportando aquela musiquinha.
No 7º quadro, alô. No 8º, o mesmo tédio. E no 9º, trocaram a musiquinha. A gente vivencia muito isso aqui, né, na nossa rotina. Qual situação é retratada nos quadrinhos? Um homem, né, que aguarda atendimento telefônico, possivelmente de um serviço de atendimento ao cliente. O que provoca o humor? É o fato de quando a musiquinha ter parado, né, o homem ele ficou aliviado, pensando que alguém iria atendê-lo. Porém, a pausa era só para que a música fosse trocada. Letra C. Releia o título dos quadrinhos. As formas nominais. Que formas nominais você encontrou nesse título? Transcreva-as. Nós temos as formas nominais. Estar, né, que está no infinitivo, e ficando, no gerúndio. Eu vou estar ficando louco. Então, nós temos o estar, que é infinitivo, e ficando, que é... Bem, nesse contexto, o uso do gerúndio ele é inadequado, porque essa frase nominal, ela não indica uma ação prolongada, né? Então, ela tem função de advérbio. E nos causa até um estranhamento quando a gente faz a leitura ou quando a gente ouve, certo? Letra E. Em sua opinião, por que o autor utilizou esse título para os quadrinhos? Então, a gente pode relacionar o uso do gerúndio, né, de forma desnecessária e exagerada à linguagem utilizada por algumas pessoas, né, constituindo assim um vício de linguagem, principalmente nesses serviços de atendimento ao cliente, que exageram no uso do gerúndio, certo? Pronto, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né? Em caso de dúvida, entre em contato com o professor da turma de vocês e que vocês consigam absorver o máximo possível dos conhecimentos passados na aula de hoje. Fiquem em paz e cuidem-se. Até a próxima.